Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Que bênção. Então, meus irmãos, o tema do nosso Infire é do coração quebrantado ao coração incendiado. A gente entende que é um processo, é uma evolução, é um processo gradativo, ele precisa crescer. E nosso desejo de coração é que seja hoje. Amém? Tem que ser hoje. Precisa ser hoje. Precisa ser neste dia, hoje. Hoje é um feriado aí fora, não é? Hoje estão comemorando a carne aí fora, não é verdade? O mundo conhece o dia de hoje como o sábado de carnaval. Mas para nós não. Para nós não, precisa ser hoje nas nossas vidas. A transformação precisa ser hoje. A semente, como a pastora Márcia bem falou aqui, precisa morrer hoje. Essa semente precisa morrer para que ela comece a germinar, processo de germinação, para que ela se torne, de fato, uma plantinha pequena e comece a crescer, a romper a terra, a se tornar uma árvore e gerar frutos. Nosso pastor João Nunes diz que nós sabemos que cada semente ela produz uma árvore, mas a árvore que produz frutos, dentro daqueles frutos existem muitas outras árvores que são sementes. Precisa ser hoje, amém? Você pode olhar para o vizinho aí do lado, olhe bem nos olhos dele, diga assim: precisa ser hoje. É necessário que seja hoje. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-se, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor, te agradecemos muito por esse registro histórico, espiritual da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor inspirou o médico Lucas a escrever esse texto. Senhor, tem uma promessa tão maravilhosa para as nossas vidas. As nossas vidas dependem, Senhor, dessa promessa cumprida em nós, nos nossos amigos, nos nossos irmãos, no seio da nossa família, a promessa do derramado do Teu Espírito Santo, que é quem nos faz vencer o pecado, quem nos faz, Senhor Deus, romper com as injustiças. Esse Espírito que me impulsiona a ler a palavra, esse Espírito que traz a inspiração, mas também traz a revelação, esse Espírito que nos faz sarar, Senhor, de feridas na alma, é esse Espírito, Senhor, que ministra em nós, e esse mesmo Espírito que a palavra garante que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos como orar e nem como convém orar, Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, Senhor, porque é Ele quem coloca poder de Deus dentro dos nossos corações, é Ele que nos impulsiona a evangelizar, Ele nos impulsiona a sermos sal, a sermos luz. É esse Espírito, Senhor, e nós necessitamos de Ti, Espírito Santo. Eu sei que Tu estás aqui, eu tenho toda a certeza, Senhor,
Então eu te peço, passeia no nosso meio, continua sondando os corações, continua avivando a tua obra no meio da Manaus Moderna, Senhor. Aviva o coração desses jovens, Senhor. Não é possível que o carnaval, Senhor, queime aí fora, Senhor Deus, muitas pessoas que estão indo rumo ao inferno, Senhor, nessa festa mundana, perdida, e nós como igreja temos que ser os inconformados, Pai. Temos que ser esses que se levantam levando luz onde há trevas, que se levantam sendo sal, Senhor, levando o sabor do Evangelho, levando a palavra de salvação, a palavra de vida, Deus. Ajuda-nos com Teu Espírito Santo a tirar esses jovens desse lugar, Senhor, aqui, mas com os corações incendiados, Senhor, para queimar aí fora de amor por Ti, Jesus. Oh, usa-nos como testemunhas da Tua glória, Pai. Opera no nosso meio, Senhor, que haja cura nessa noite, que hajam corações curados, Senhor, transformados nessa noite, que a identidade seja confirmada nessa noite, que eles compreendam que eles são filhos e filhas de Deus, que eles são príncipes e princesas do Senhor, que nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos àquele que está entronizado no terceiro céu, e que um dia há de vir rasgando os céus, no cavalo branco, e que Ele vai vir como os olhos, como chamas de fogo. É a Ti que nós pertencemos, Jesus. Nós já somos mais que vencedores, Senhor. Só de estarmos aqui, Senhor, neste dia, nós somos mais que vencedores. Muitas pessoas, irmãos, olhem para cá. Deixa eu terminar a oração, né? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Muitas pessoas, eu não sei, alguém que está aqui, que num período como esse, não estava na igreja. Você pode, só para a gente saber, se levantar a mão? No ano passado eu não estava aqui na igreja. No ano passado, amém. Tem mais alguém? No ano passado eu não estava na igreja. Não, tem mais um ali atrás. Glória a Deus. Mas hoje você está aqui, que bênção. Hoje você está aqui, filha. Aqui é o melhor lugar, filha. É aqui que a fome e a sede são saciados. Você sabia que muitas pessoas que estão hoje lá fora, elas se arrependem de estar lá nessa festa. Amanhã tem um vazio no coração. Amanhã tem um gosto ruim na boca de alguém que bebeu a noite toda. Amanhã tem alguém olhando para as suas finanças e dizendo: eu trabalhei demais, trabalhei o mês todo e gastei todo o meu dinheiro, estou cheio de dívidas. Amanhã, ela vai dizer assim: amanhã eu vou de novo, porque eu vou curar a ressaca fazendo o pior, né? Esse é o mundo. Sabe, trabalhei em inúmeros carnavais na minha vida, como policial. O local, ele tem um peso espiritual muito forte. O odor tem um odor próprio, de suor, com xixi, com urina. É um negócio horrível. É um lugar horrível, as pessoas com aqueles tipos de roupas para mostrar o corpo mesmo. Pô. Sabe o que é isso? Eu vou dizer para você, isso é fome e sede. A carne, ela não fica saciada, ela tem fome e sede. E quanto mais você alimenta a carne, mais ela quer comer e beber. Mais ela te afoga nessa ânsia de querer saciar. E vai ter um dia que ela vai estar tão grande que ela vai comer a sua própria vida. Essa é a carne. Mas quando nós temos fome e sede da palavra de Deus, tudo muda, irmãos. E aí é isso que eu quero chamar a sua atenção. O reino de Deus, ele é um reino progressivo. É um reino que precisa evoluir. As nossas vidas, como um bom cristão, precisa ter uma evolução. E em toda a palavra de Deus a gente encontra textos que a gente podia pregar para você aqui, vários textos. Mas aprova o Espírito Santo nos trazer esse texto. Pastor Amácio pregou maravilhosamente bem aqui. Tudo começa em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus entra no templo, ele vira as mesas dos cambistas, ele vai com um chicote e ele dá de chicotada nas pessoas em mesa, vira tudo, vira as moedas. Se revoltou o nosso Senhor Jesus. Aquele que diz assim: Jesus é só amor, né? É paz e amor, Jesus. Ele foi lá e revoltou, virou a mesa com chicote. Por quê? Porque ali estavam ofendendo a casa do seu pai. Jerusalém. E Jerusalém é o lugar que tinha o altar.
o templo, Jerusalém. Jerusalém que as pessoas traziam animais para ser sacrificados. O que é a nossa Jerusalém hoje, pastora Márcia falou? É o altar do arrependimento. Eu espero que você tenha entendido, amém? Você entendeu? Arrependimento genuíno é aquele que a gente tem a vida mudada. Arrependimento genuíno, a minha vida foi mudada. Pastor Pedrão, nosso querido pastor Pedro, já está com o Senhor, foi o meu primeiro discipulador. Ele dizia assim: Tiago, arrependi. Meu irmão, tu se arrependeu? Me arrependi. E por quê? E por que você fez de novo, meu irmão? Tu não se arrependeu não, meu amigo? Ele falava assim comigo, eu dizia: mas esse cara esqueceu que eu sou polícia, meu amigo. Ele esqueceu que eu posso prender ele. Ele dizia assim: sabe por que você não arrependeu, Tiago? Eu vou te ensinar. E ele falava assim: se você vê um buraco na parede, e você por curiosidade coloca o dedo lá dentro daquele buraco e passa uma lâmina assim, e leva a cabecinha do seu dedo, tirou, está sangrando, vai doer? Eu digo: vai doer, meu irmão, vai doer. Você vai colocar o dedo de novo? Eu digo: vou nada. Vou nada. Ele disse: por quê? Eu digo: porque é perigoso. Ele disse: a mesma coisa tem que ser com arrependimento. Tem que doer. Eu tenho que compreender que eu não vou fazer mais aquilo. Se eu fizer de novo, foi só remorso. Foi só tristeza pelo que as pessoas vão falar de mim. Todo mundo vai saber que eu errei. Todo mundo vai saber que eu pequei. Esse não é o princípio da mudança. O princípio da mudança é: eu ofendi o Senhor. Poxa, eu ofendi Deus. Deus me limpou. Deus me sarou. A família vai ficar triste. As pessoas vão se entristecer por você, pelo que você fez. Mas o seu coração tem que estar muito preocupado com o alto, com os céus, com o altar de Deus. Aí é um arrependimento genuíno. E teve um dia, meus irmãos, que eu criei uma estratégia. Eu disse assim: eu vou colocar, pastor Pedro, eu não vou colocar o dedo, mas eu quero saber o que cortou o meu dedo. Aí eu vou colocar o meu olho para poder olhar, para ver o que. Ele disse assim: aí vem alguém com um espeto e dá no seu olho. Aí eu disse: rapaz, esse negócio está ficando perigoso, não vou brincar mais disso não. Arrependimento. Só que quando o Espírito Santo aqui está falando por Lucas, ele diz assim, Jesus falando, né? Ele está escrevendo o que Jesus, as palavras de Jesus. Ele disse: vocês vão receber poder do alto. O poder do Espírito Santo vai vir sobre vós. Esses homens não sabiam se ia bater na porta, se esse poder ia vir pela janela, se algum deles ali ia receber muito poder e sair colocando nos outros. Eles não sabiam. Só que eles ficaram em oração, perseverando. Eles ficaram em oração e em obediência. Vocês vão esperar em Jerusalém. Só que estava perigosíssimo ali. Perseguição aos cristãos, né? Perseguição. Alguém viu um homem que tinha sido morto andando 40 dias. Então estava todo mundo muito espantado. Os romanos estavam afoitos. Mas para Deus era a plenitude do tempo, né? Igual para nós aqui. Né? A gente vai dizer assim: está tudo perdido, o carnaval é isso, aquilo, desenha assim uma imagem bem feia do carnaval, como eu fiz aqui. Mas para nós, aqui na Manaus Moderna, no Infire, no ano de 2026, para você hoje, por isso que eu disse tem que ser hoje. Para você não, para você é a plenitude do tempo de Deus na sua vida. A plenitude está dizendo assim para você hoje é o dia mais favorável para você sair daqui incendiado, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo as estratégias do diabo, porque ele é estrategista. Plenitude do tempo de Deus na sua vida. E ele diz assim, recebereis poder do alto, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e aí ser-me-eis testemunhas. Ninguém, missionário, ninguém entra no reino de Deus para poder ficar cheio do Espírito Santo. Para quê? Não é? Eu vou aqui no culto de avivamento dizer: eu quero esse poder, Senhor. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Um monte de gente vem aqui para frente. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Né? Eu quero. Ainda não entendeu. Existe somente um propósito para ser cheio do... Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque eu quero ser testemunha de Jesus. Ele falou, é a palavra. Teve alguém que queria somente o poder, era Simão o mágico, aqui no livro de Atos. Esse não recebeu o poder. E ele ainda foi ousado e disse assim: quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder? E falaram para ele: você está enganado, meu amigo, não é assim não. Existe um propósito, e o propósito é ser testemunha de Jesus. E Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Você sabe o que é testemunha?
Testemunha vem da palavra martos, ou martos, né, do grego, que é a mesma origem e raiz da palavra Marte. Você sabe quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Ele começou a ser testemunha de Jesus, pregou, não gostaram, a religião não gostou, ele foi apedrejado. Puxa, eu não quero mais ser testemunha não, para ser apedrejado. Hoje a gente não precisa morrer como Estevão. Hoje o nosso chamado é diferente. Nosso chamado é para morrer, para que nós sejamos transformados em testemunhas, para poder trazer outros que estão mortos lá fora, para ter uma vida com Deus como você tem aqui nesse lugar. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Primeiramente no que Ele já fez na sua vida. E eu sei que tem pessoas aqui que Jesus já fez muito na sua vida, amém? Já fez muito na sua vida, fez milagres na sua vida, amém? Jesus é para hoje, meus irmãos. Ele não é para amanhã. Eu já vi cadeirante andar aqui, lá no GQA. Lá no GQA, gente. Como é que era o nome, Sheila? A Dayana, gente, chegou lá no GQA, acho que 2021. Pediram para, irmão Tiago, era um dos primeiros encontros que nós íamos estar na frente. Irmão Tiago, vai vir uma moça que ela é cadeirante. Eu digo, vai vir quem da família dela? Ninguém, ela vai sozinha. Eu digo, e o pessoal vai ficar carregando essa cadeira para cima e para baixo? Vai. Meu amigo, eu disse, meu Deus, como é que vão fazer isso? As pessoas estão querendo ser curadas no encontro. E essas pessoas vão ficar carregando uma cadeira de roda, subindo e descendo o barranco. Eu disse, meu Deus, e agora como é que vai ser esse encontro? E eu estava incomodado, primeiro, segundo, nos dias do encontro todo eu estava incomodado. E os irmãos passando com a cadeira, maior alegria, levando ela para o banheiro. Leva para o banheiro, lá vai as cadeiras descendo, lá vem a cadeira, eu preocupado com aquilo ali. E aí teve uma palavra no final, meu irmão, que era isso aqui, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, era o batismo com o Espírito Santo. Você vai receber isso aqui no final depois. Uma pessoa muito especial vai trazer essa palavra para vocês. E essa palavra incendiou naquele dia. Pastor Tiago Barbosa, está fazendo aniversário hoje. Pastor Tiago Barbosa pregou o batismo, eu coloquei ele para pregar o batismo do Espírito Santo. E aí eu lá, e aí todo mundo rodopiando, pulando, e a cadeira de roda indo para lá e para cá. Cadeira de roda indo para lá e para cá. E eu todo cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me tomou, meu irmão. E eu olhei para aquela irmã, eu fui bem pertinho do ouvido dela, disse, a irmã tem fé para levantar? Ela disse, eu tenho. E eu disse, eu tenho fé para te puxar, em nome de Jesus, fica de pé agora, em nome de Jesus. E puxei a irmã, todo mundo ficou assim. Aí eu meio... chutei a cadeira da irmã para longe, e aí comecei a mandar ela marchar, e a irmã em pé, meu amigo, mexendo a perninha dela, muito feliz, sabe? E aí depois eu fiquei um pouquinho mais natural, disse, pega a cadeira de volta, bota aqui do lado, pega uma cadeira de plástico, senta ela, olhe para essa cadeira de roda, diga, a partir de hoje você vai se despedir dessa cadeira. No ano seguinte, eu estava vendo aqui o casamento dela em pé, meu irmão, sem cadeira, aqui, ó, nesse terreno da nossa igreja. Eu tenho as fotos dela na cadeira, no GQA, eu tenho as fotos dela no... Quem é que faz isso, meus irmãos, hoje? Para envergonhar o reino das trevas, quem é que faz isso? Porque nem eu tenho fé. Ter essa fé de sair puxando só se eu estiver na loucura, como eu fiz agora. Mas tem um momento que o Espírito Santo vem, quando ele vem é algo muito maravilhoso. E ele diz, ser-me-eis testemunha, Jerusalém. Aí ele diz assim, e em toda a Judéia, Jerusalém está dentro da Judéia. É em todas as cidades próximas. Jesus está te chamando para você ser testemunha dentro da sua casa, primeiramente. Jesus está te chamando para você ser testemunha na sua vizinhança, na igreja. Para você ser testemunha como o primeiro que ora de joelhos em casa. Para ser testemunha como o primeiro que abre a Bíblia para orar e para fazer a sua leitura diariamente, devocional, feijão com arroz. Jesus está te chamando para ser testemunha. Primeiro ele te chama para ser curado no altar. Ele te chama depois para ser testemunha na sua casa, na sua vizinhança, dentro da igreja. Testemunha. Aí tem alguém que diz assim, o diabo está se levantando contra mim. Eu garanto para você, se você ainda não está pregando, ainda não está cuidando de alguém, o diabo não está se levantando contra você. Não tem preocupação nenhuma ainda com você. Ele só vai se preocupar com você quando você for uma bomba do Evangelho e começar a trazer vidas para o reino de Deus. Começar a arrebatar muitos do fogo. Senão a tua luta está sendo primeiramente contra você. Eu quero dizer para você. A sua luta contra você é uma luta ferrenha. Porque eu pergunto, como estaria a sua vida se você já estivesse andando com Deus há muito tempo? Se você estivesse cumprindo o Evangelho há muito tempo?
Estaria muito melhor, né? Eu falo por mim. Amém? Amém, Jair? Não estou falando para o Jair só o nome dele, porque eu estou lembrando, ele não está errado não, tá? Meu discípulo é um santo. Glória a Deus. Meus irmãos, Judéia. Só que tem algo muito interessante, já vou encerrar aqui. Tem algo muito interessante. Existia um povo, era assim que funcionava. Você depois pega o mapa aí na internet, você vai lá, tem Jerusalém, aí tem um templo, aí tem Judéia, a Judéia é tudo ao redor ali, são as outras cidades, a Judéia é como se fosse um estado. Aí tinha a Galileia era um lugar muito legal, Jesus curou muito na Galileia, pregou muito na beira da praia, tem um mapinha ali, mais ou menos aquilo que eu mandei para o Mateus. Aí tem um lugar chamado Jerusalém, Judéia, Samaria, meus irmãos. Samaria é lá onde tem uma cidadezinha chamada Sicar, lá no meio. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria. Só que para você ir para Galileia, Jesus ele transitava muito, de Jerusalém para Galileia, da Judéia para Galileia. Só que no meio tinha uma Samaria. E os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Samaritanos, eles muitas vezes assaltavam as mercadorias. O caminho era mais fácil passar pelo meio de Samaria, mas os judeus, se eles só pisassem na terra dos samaritanos, eles já estavam impuros. Eles não iam para Samaria. Ninguém ia para Samaria. Os samaritanos não gostavam deles. E tinha essa rixa. Porque muito tempo, lá no livro de Reis, no passado, essa cidade, que era uma cidade dos judeus, era uma cidade de Israel, estava lá no meio, mas foi invadida. Alguns reis de outras nações começaram a mandar sacerdotes de outros deuses, misturaram tudo, e os judeus falaram agora eles são impuros. E historicamente isso foi horrível para o povo de Deus. Acorda, homem de Deus. Historicamente foi horrível. Historicamente foi horrível para o povo de Deus. O que aconteceu naquele lugar? Jesus não passa por Samaria. É perigoso passar em Samaria. Samaria não é legal. Jesus disse, olha, vocês vão atrás de comida que eu preciso passar por Samaria. Os judeus davam uma volta enorme. Eu vou fazer a volta aqui, davam uma volta enorme, né? Porque Samaria é aqui, essa caixa aqui, ó. Samaria, essa caixa de judeus dava uma volta enorme para passar da Galileia para a Judéia, da Galileia para fazer comércio. Samaria lá, ninguém passava ao redor, não passava lá. Aí Jesus vinha assim, passava bem no meio. Vou passar lá em Samaria. Porque nosso Senhor assim, Ele faz diferente nas nossas vidas. Ele fez diferente na minha vida. E Ele pode fazer diferente na sua vida também. Assim como Ele fazia o improvável, Ele quer fazer o improvável na sua vida hoje. Ele está aqui para perdoar pecados. Ele está aqui para te curar. Ele te ouve, a gente vai falar, brincar aqui na frente, vai pregar, sério. Mas o Espírito Santo está tratando com você aí no seu coração nesse momento. Eu sei que está. Eu sei. Talvez você pense assim, ninguém sabe como é que está a minha vida. Se você conhecesse aquele que fala contigo, você pediria água. Ele falou isso para uma mulher lá dentro de Samaria. Ele disse para os discípulos, olha, vocês vão atrás de comida que eu preciso, é conveniente que eu passe em Samaria, tem alguma coisa que eu preciso resolver lá, e vai para um poço. A Bíblia diz que ele estava cansado, em João 4 diz assim, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos de João que batizavam, os seus discípulos que batizavam, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Versículo 6 diz assim, estava ali uma fonte de Jacó. Jesus pôs-se cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, e veio uma mulher, uma samaritana, tira água, e Jesus disse, dá-me de beber, porque os discípulos não estavam lá, e a mulher diz assim, como sendo tu judeus, e pede a mim, que sou uma mulher samaritana, essa água está impura? Ele disse, mulher, se tu conhecesses, aquele que fala contigo, eu falo para você hoje, se você conhecesse aquele que está falando contigo nessa noite, você que pediria água, e Ele te daria água viva, Ele faria de vós uma fonte de água que jorra para a eternidade. Se nós soubéssemos, meus irmãos, o poder que Ele tem, se nós soubéssemos, hoje é um dia de você parar de viver na superfície, para você mergulhar mais profundo o que Ele tem para você, uma fonte inesgotável de mistérios, amém?
E a mulher disse: tu não tens com que tirar água, e o poço ele é muito fundo. E ele falou da fonte de água viva. Ela disse: eu preciso dessa água, para que eu não venha mais aqui tirar água. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Ele disse: vai primeiro chamar o teu marido. Isso é muito interessante. Ele saiu da Judeia, passou em Samaria, conversa com uma mulher no poço, uma samaritana, pede água porque estava com sede e cansado. E ele diz para ela que ele podia fazer dela uma fonte de água. E aí ele vai no ponto principal daquela mulher. O maior problema dela é que ela não tinha um marido. Por isso que ela ia pegar água muito tarde, 3 horas da tarde, sol quente. Por isso que ela ia pegar água muito tarde, muito tarde. Para as outras mulheres não falarem dela, porque ela era uma mulher mal falada, mal vista, de reputação duvidosa, Silas. Então ela ia sozinha pegar água naquele lugar. Aí Jesus ele confronta, assim como ele faz comigo e com você nessa noite, amém? Tá. Jesus ele confronta, e o que é que ele fala? Vai lá e chama o teu marido. Chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Quebrou aquela mulher. Ela disse: veja que tu és profeta. Aí ela se impulsiona para adorar. Ela disse: nossos pais adoravam nesse monte, vocês em Jerusalém. Ela está preocupada com adoração. Jesus está aqui nesse lugar, nessa noite, para confrontar também a sua identidade, a sua vida, porque ele também foi afrontado e confrontado na sua identidade. Depois que os céus se abrem, a voz vem do alto, o Espírito Santo desce em forma de uma pombinha, e a voz diz: tu és meu filho amado, quem me compraza. Satanás em seguida disse assim: se tu és o filho de Deus. E ele venceu aquela provação. Assim como você vai vencer hoje, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Jesus ele está aqui para afirmar a tua identidade, para te chamar para ser uma testemunha, para que você receba o dom do poder, do batismo, do Espírito Santo. Jesus está aqui nesse lugar para curar, para libertar, para sarar todas as tuas feridas. Todas as tuas feridas, todas. Tudo aquilo que te paralisava, todo aquele medo, aquela ansiedade, talvez uma depressão te visitou, você ficou naquele quarto. Quantas pessoas que estão aqui nesse lugar, eu sei quantas pessoas aqui já pensaram em tirar a sua vida, e olha onde você está. Você está aqui no Fire pedindo o poder de Deus sobre a sua vida. Sabe, o inimigo foi derrotado porque existe um projeto, um plano de Deus para você, e o plano dele é para hoje. Precisa ser hoje na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor da glória. Uma certa vez Deus deixou Jacó entender que tinha ganhado uma batalha, uma guerra. Aquele homem sai da sua casa meio que foragido, porque ele se fantasiou do seu irmão, colocou pelos no seu corpo, tomou a bênção no lugar do seu irmão, e o pai dele, muito cego ainda, abençoou ele no lugar do seu irmão. E depois compreenderam que o irmão estava furioso, que podia matá-lo. Jacó fugiu, e ele ali sem identidade, sem saber quem ele era, se ele era um usurpador, se ele era um enganador. O diabo podia pegar aquela palavra e acabar com toda uma geração. Talvez nós não tivéssemos mais hoje o país de Israel, uma geração do povo de Deus. Mas teve uma decisão de Jacó. Ele luta com um anjo depois que ele passa do Val de Jaboque. E a luta dele com aquele anjo começa na madrugada e vai até a alva, até o sol aparecer. Ele disse: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. O anjo toca no tendão da sua perna, ele sai mancando daquele lugar. Mas ele foi confrontado em uma certa área, e a área era: como é o teu nome? Eu não sei como você era conhecido lá fora, eu não sei como os teus pais te chamavam, eu não sei a imagem que você passou para outras pessoas. Eu quero dizer para você: esse não é o seu nome.
Essa não é a sua identidade. O que você fez no passado não é a sua definição de pessoa. O que você fez no passado não define a sua vida. Mas as suas decisões de hoje, elas transformam gerações. E ele, confrontado pelo anjo do Senhor, ele poderia dizer: meu nome é Esaú, porque ele falou para o pai dele que o nome dele era Esaú. Ele poderia ter inventado um outro nome, mas ele disse: o meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó, Senhor. O meu nome é Jacó. Eu saí da minha casa, me chamavam de Jacó, mas eu não tinha identidade. É isso que você precisa diante de Deus. É dizer: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece como eu era chamado, o Senhor conhece os lugares que eu passei, as palavras que saíram dos meus lábios. O Senhor conhece tudo de mim. Mas eu não quero ser assim, Senhor. Quando ele disse: meu nome é Jacó, Deus disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Eu mudo o teu nome hoje, eu mudo a tua vida hoje, eu transformo a tua vida hoje, eu coloco uma geração em você. Deus está aqui nesse lugar para fazer isso. E você precisa se quebrantar na presença dEle, porque Ele está aqui. Se você quiser se ajoelhar diante de Deus, aqui é o lugar. Se você quiser se ajoelhar, se prostrar e dizer: Senhor, o Senhor sabe quem eu era, mas quando eu me levantar desses joelhos, eu vou ter um novo nome, eu vou ter uma nova identidade, eu vou ter a vida que o Senhor prometeu para mim. Uma vida abundante, perdoado, lavado, curado, restaurado para a glória do teu nome, Senhor. Oh Jesus, tu estás aqui, continua operando, Pai. Oh, ministra, Senhor. Ministra, Senhor, no coração. Ministra, Senhor, confirmando, afirmando as identidades nesse lugar. Ministra, Senhor, vem com teu Espírito Santo, vem com poder. Hoje eles sairão com o coração incendiado da tua glória, batizados, cheios, remidos, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh Jesus, se quebrante na presença dEle, é você e Deus agora. Ele está aqui nesse lugar. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Você pode dizer isso, igreja? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Levanta a tua voz, igreja, e diga: esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. E você vai dizer: como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
que eu conheço. Como eu amo seu nome. Chame por Ele, chame por Ele. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Diga isso, diga. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? 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 Diga. Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Diga qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual a sua resposta? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? 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 Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Aleluia! E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. do carpinteiro. Batendo a porta. E este é o meu som. E este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro. Abra a porta do seu coração para ele entrar. E este é meu som. Do lado de dentro Eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. O carpinteiro disse, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Essa é a hora de você abrir a casa. É a hora de você abrir a porta do seu coração para Ele. Ele está aqui nesse lugar. O carpinteiro está aqui nesse lugar e está batendo a porta da sua casa. Jesus, você precisa dizer para Ele: pode entrar, Senhor, nessa casa.
Pode entrar, Senhor, nessa casa. Ela pode não estar adornada, ela não está arrumada, mas eu sei que o Senhor há de fazer algo transformador. Pode entrar, Senhor. Pode entrar, Senhor. Eu quero falar com a liderança de jovens. Vem, Rodrigo, vem, Jéssica. Toda a liderança de jovens. Sabe, você que está envolvido aqui no New Life, vem aqui na frente rapidinho. Vamos fazer aqui uma linha aqui na frente do altar. Vem rapidinho. Toda a liderança. Ah, mas faz um tempo que eu não estou participando. Ei, se um dia descer um óleo sobre a sua vida, esse óleo não foi retirado não. Vem aqui, líder. Cada um dos líderes, bem rapidinho. Vem. Você recebeu um chamado para liderança. Você é a cabeça, você não é cauda. Ah, você foi chamado para edificar e não derribar. Você foi edificado, você foi limpo. Você está nesse lugar porque você é alguém que profetiza vida e não morte. Você profetiza bênção e não maldição. Nesse lugar aqui, ó, líderes, presta atenção. Tem muitas pessoas aqui que chegaram nesse lugar, que lembram como era a sua vida lá fora, que sabem das coisas que passaram na infância e talvez muitas coisas difíceis. Sabe, quando Jesus nos chama para ser testemunha, Ele nos chama para algo muito desafiador, porque a gente vai precisar falar coisas que muitas vezes nós não vivemos. Nós vamos precisar começar a viver algo que não passava na nossa cabeça de viver. Nós vamos começar a exalar o bom perfume dele. Mas sabe, o inimigo muitas vezes pega as sementes que são semeadas e não deixa entrar no coração. E a falta de identidade, a falta de compreender o chamado paralisa muitos desses grandes homens e mulheres de Deus aqui que estão aqui. Vocês estão aqui num dia que o mundo está se perdendo. Você chegou aqui nesse lugar, entenda como algo espiritual e profético não é à toa. Você não chegou aqui simplesmente porque alguém te convidou, não. Lá nos céus existe um Senhor que já sabia que você estaria aqui. Esses líderes que estão aqui na frente, eles vão ministrar na sua vida agora cura. Eles vão ministrar na sua vida uma identidade afirmada no Senhor. Eles vão ministrar na sua vida que você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Vão ministrar que você é sacerdote do Senhor, que você é um povo santo, nação eleita, povo adquirido do Senhor, que existe um ministério nas suas mãos. Ei, olhe para sua mão, olhe assim para suas mãos. Você que está aqui comigo, olhe para suas mãos. O Senhor coloca um ministério nas suas mãos hoje. Nessa noite Ele coloca um ministério nas suas mãos. Nessa noite Ele coloca uma unção de liderança sobre você. Esses líderes que estão aqui, eles também têm lutas, eles também têm dificuldades, eles também têm uma história para contar, mas eles já conhecem, eles sabem que eles são no Senhor. E é isso que eles vão transmitir para vocês. Que haja uma unção de renovo sobre cada um de vocês. Que haja uma unção de renovo agora. Feche seus olhos, levante suas mãos. Um líder vai chegar com você agora. O louvor vai estar aqui tocando e você vai ser ministrado. E vai haver cura agora. Agora, a partir de agora. Leba, tracalabassura e alabás. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome. Eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, Senhor, como eu amo o seu nome. Diga, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som?